salva de palmas bem forte para ele. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar na presença do nosso Deus? Diga amém. Uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar na presença do nosso Deus e poder adorar Ele na beleza da sua santidade. Gratidão a Deus pela vida do nosso líder espiritual, apóstolo Valdivino de Freitas, juntamente com a sua esposa, bispa Irene Freitas. Deus seja louvado pela vida deste casal, que Deus nos colocou no caminho para estar trabalhando junto. Deus seja louvado pela vida deles. Deus abençoe ao pastor local desta igreja, pastor Edson, toda a sua família. Deus seja louvado pela vida de todos os obreiros que trabalham com ele nesta obra. Cantor Everaldo, cantor Rony, Júnior, Daniel, que a convite nosso está aqui. Deus abençoe. Ao companheiro também pastor, que aqui está, Barbosa. Deus abençoe, pastor Barbosa. O pastor Webert também, Deus abençoe. Michel, Deus abençoe poderosamente. Francisco, todos que trabalham para o crescimento desta obra. Queridos irmãos, quantos podem localizar dentro do seu exemplar da Bíblia Gênesis capítulo de número 35? Gênesis capítulo de número 35. Deus tem uma mensagem para falar conosco nesta noite. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Gênesis capítulo 35. Quantos localizaram o texto, confirme dizendo amém. Verso de número 1. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar para Deus, que te pareceu quando fugias da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Verso 3 para finalizar: levantemo-nos e vamos a Betel, e lá farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho que eu andei. Por favor, tome o seu assento. Tributando a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nome do Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, o texto que tomamos por base nesta noite, a princípio percebemos que o mesmo está inserido dentro do primeiro livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é conhecida como o Primeiro Testamento, ou mais conhecido como Antigo Testamento. A segunda parte é conhecida como Segundo Testamento, também conhecido como Novo Testamento. Percebe que a princípio, dentro do Primeiro Testamento, nós vamos encontrar os 5 primeiros livros que o Antigo Testamento vai nos proporcionar, que é os 5 primeiros livros da nossa Bíblia atualizada de hoje.
Esses 5 livros é chamado de livro do Pentateuco, que foi escrito pelo escritor e também pelo profeta Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que forma um triplé, ou um conjunto de 5 livros, que é chamado de livro do Pentateuco, embora o texto que fizemos menção dentro desta leitura bíblica é o primeiro livro do Pentateuco, que foi escrito por Moisés. E este livro se chama Gênesis. A palavra Gênesis, que vem do original, que significa início, ou que se aproxima mais, que significa começo. Início ou começo, porque no capítulo 1, no versículo 1, o texto vai dizer: no princípio. Está de fato tratando a respeito do começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe que tudo que Deus vai fazer, existe dentro daquilo que Deus faz uma palavra chamada princípio. Deus não começa do nada, Deus começa o que Ele vai fazer com um princípio. É Deus de fato, é um Deus ordeiro. Deus trabalha com ordem. Quando Deus vai fazer e criar as coisas, percebe que Deus faz tudo com ordem e com decência. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria e faz expansão das águas. Deus vai colocar no céu as estrelas, Deus vai colocar o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite com as estrelas. Deus, quando vai fazer, Deus faz com princípio. E sendo um Deus que trata as coisas com princípio, percebe que Deus, quando faz promessa, Deus, ele faz promessa com aquilo que ele liberou, que se chama palavras proféticas, palavras com peso de responsabilidade. Deus não joga palavras ao ar, Deus não joga palavras ao vento. Quando Deus libera uma palavra, tem propósito. Quando Deus libera uma palavra, tem exatamente um endereço. E Deus liberou uma palavra para uma mulher chamada Rebeca, e também para um homem chamado Isaque. O nome Isaque, o sinônimo do significado do nome Isaque, significa risos, ou também significa risada. Percebe que quando Deus vai direcionar uma palavra para este casal, Deus disse para Rebeca: você vai gerar 2 gerações, porém a geração que será o filho menor será maior do que o mais velho. O mais velho de fato vai servir o menor, e o menor vai sobressair sobre o maior. Deus é um Deus que trata princípios com qualidade, mas Deus é um Deus também que, quando quer quebrar protocolo, ele quebra. Deus, ele quebra protocolo. Segundo a lei judaica, todo filho que nascesse, ele sendo o primogênito, todas as bênçãos estava de fato galgado ao primogênito. Mas Deus vem para quebrar protocolo. Deus respeita princípios, mas quebra protocolo. E Deus disse: o mais velho vai servir o mais novo. Deus galgou a promessa, Deus fez a promessa, e a Bíblia diz que vai passar-se o tempo, vai nascer então o filho ou os filhos de Rebeca. O primeiro se chama Esaú, o segundo nasce em sequência, chamando-se Jacó. Percebe que quando Jacó vai nascer, a Bíblia diz que ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão mais velho. Jacó, então, quando nasce, ele nasce segurando no calcanhar de Esaú. Esaú nasce,
mas ele está segurando no calcanhar de Esaú. Esaú vem na frente, mas Jacó vem atrás. E quando ele está agarrado no calcanhar de seu irmão, eu penso que na consciência minha de hoje, talvez Jacó estava dizendo: hoje eu estou atrás, mas eu estou acreditando que amanhã eu vou estar lá na frente. Perceba que quando ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. Pois bem, o texto diz que eles crescem, cada um tem uma produtividade, cada um tem um chamado, cada um opera de uma maneira. E a Bíblia diz que quando eles crescem, eles vão fazer uma troca. A Bíblia diz que Esaú vai se cantar com aquilo que Jacó fez, um guisado. Ele troca a bênção da primogenitura por um prato de guisado. E a Bíblia diz que então Jacó, quando vê que está próximo de seu pai vir falecer, porque o texto diz que Isaac já estavam com as vistas se escurecendo, Isaac já estava adiantado em idade. O tempo passou para Isaac, porque o tempo não respeita ninguém. O tempo chega para a criança, o tempo chega para o jovem, o tempo chega para o adulto, o tempo chega para o ancião. O tempo não respeita ninguém. O tempo passa e o tempo não volta atrás. O tempo sempre faz avançar. E o tempo chega, Isaac já está velho, e a Bíblia diz que Rebeca queria exatamente que Jacó recebesse a bênção da primogenitura, esquecendo ela do que Deus já havia dito lá atrás. Deus disse para ela: o menor vai ser maior do que o maior. Mas você já percebeu que tem crente que mesmo Deus fazendo a promessa, ele quer dar um jeitinho brasileiro. Tem crente que mesmo Deus fazendo a promessa, parece que ele quer colocar uma muleta para ajudar Deus a cumprir a promessa. Deus não precisa de amuleta para cumprir promessa. Deus não precisa de um jeitinho brasileiro prejudicando um ou outro para cumprir promessa. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele cumpre, pronto e acabou. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele quebra protocolo. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele tira o que está na última fila e coloca no começo. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele tira quem está na frente e coloca lá para trás. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele até abre sepultura para cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. Deus não precisa que eu e você dá jeitinho para a promessa cumprir. O que Deus exige de nós para que a promessa se cumpra é ser obediente a Ele, a tua palavra. Então que Deus prometeu vai cumprir. Então que Deus falou não vai voltar vazio. Então que Deus liberou tem um endereço certo. Então que Deus falou a teu respeito vai cumprir. Segura para dar glória. E a Bíblia diz então que Rebeca faz com que Jacó engana o teu pai Isaac e faz uma troca com Esaú, aproveitando o ensejo. E a Bíblia diz então, senhores, que Jacó vai se vestir como se fosse Esaú, porque a Bíblia diz que Esaú era um homem que tinha muitos pelos no seu corpo. Esaú era um homem peludo, cabeludo. E a Bíblia diz que Jacó vai pegar as peles de animais, vai colocar sobre o seu corpo. Na mente de Jacó, Jacó estava dizendo: quando meu pai Isaac tocar no meu corpo, ele vai ver os pelos no meu corpo, que são na verdade peles de animais, e Isaac vai confundir eu com meu irmão Esaú. O problema de Jacó muitas das vezes é querer ser o que ele não é. O problema de Jacó muitas das vezes é
querer ser um Esaú, sendo que Deus chamou ele para ser o Jacó. O problema da nossa geração é, muitas das vezes, nos querer colocar na posição que Deus não tem nos colocado. Deus está dizendo assim: calma lá, Jacó, o teu coração, porque o que eu te prometi não foi ficar para trás, o que eu te prometi foi ficar lá na frente. E tem muita gente se passando por Esaú, sendo que na verdade a tua identidade é Jacó. Se Deus te chamou para ser o Eliseu, não queira ser o Elias. Se Deus te chamou para ser o Josué, não queira ser o Moisés, porque o tempo de Josué passou, o tempo de Moisés passou, o tempo de Isaías passou, o tempo de Jeremias passou, o tempo de Ezequiel passou, o tempo de Daniel passou, o tempo de Abacuque passou, o tempo de Sofonias passou, o tempo de Amós passou, o tempo de Miqueias passou, o tempo de Joel passou, o de Mateus passou, o de Marcos passou, o de Lucas passou, o de Paulo passou. Os tempos dele passaram, agora é o teu tempo, agora é a tua hora. E Deus está dizendo assim: seja o que eu chamei para você ser, seja o que você é, o que eu te chamei para você ser. Deus está dizendo: se prepara. O que eu te chamei sabendo que você tem esse jeito, eu te chamei sabendo que malemar você sabe falar, eu te chamei sabendo que você era da roça, eu te chamei sabendo que você veio do crime, e é do jeito que eu te chamei que eu vou te usar. Quem acredita, levante a mão direita para cima, levante a esquerda também, levanta a direita, levante a esquerda, solte o glória que está preso aí, porque Deus está dizendo: eu vou te usar do jeito que eu te chamei. Quem tem glória para dar, deixa eu ver. 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 Abre a boca para adorar. Deus chamou Jeremias, filho de sacerdote. Deus chamou Ezequiel, filho de sacerdote. Deus chamou Eliseu, boiadeiro. Deus chamou Amós, cortador de figo. Deus, quando chama, Deus não chama olhando por aquilo que nós é. Deus, ele chama olhando o que nós vamos ser lá na frente, e ele vai usar o que você era lá atrás como ferramenta para o que ele vai fazer lá na frente. Se prepara. Você não vai precisar mudar o teu jeito de pregar, você não vai precisar mudar o teu jeito de cantar para agradar ninguém. É desse jeito que Deus vai te usar. Quem tem glória para receber, levante a mão para cima, abre a boca e dá glória, porque o que é teu, ninguém vai tomar. Tem crente que está entendendo o que eu estou pregando da parte de Deus. Tem crente que está conectado com o céu aqui nesta noite. Quem pega esta palavra, segura ela. Quem pega esta palavra, mastiga ela, porque o que Deus tem para ti é bem maior do que você imaginou. Abre a boca para adorar. Segure, eu vou concluir. Quando Jacó recebe a bênção da primogenitura, Esaú vai procurar matar Jacó. E o que Jacó tem que fazer? Jacó tem que fugir. Porque tudo que é conquistado na base da força não dá certo. Tudo que é conquistado querendo dar um jeitinho não dá certo. E ele tem que fugir com toda a sua família, porque o teu próprio irmão quer matá-lo. E o texto diz que ele foge. E eu vejo, senhores, um Jacó fugindo, entristecido.
Eu vejo Jacó fugindo angustiado. Eu vejo um Jacó fugindo com medo. O medo alcançou a casa de Jacó. O medo da responsabilidade tomada e a iniciativa fora do tempo. O tempo chegou e Jacó está fugindo. Quando ele está fugindo, o texto diz que Jacó está angustiado. Talvez, senhores, Jacó pensa: Deus me esqueceu. Talvez Deus me abandonou porque eu tentei dar um tempo, um jeito para Deus, um jeitinho para as coisas acontecer. Jacó está fugindo e parece que eu vejo um Deus olhando de cima para baixo, e Deus está dizendo: calma, Jacó, eu não te esqueci. Eu sei que lá atrás você tentou dar um jeitinho, mas agora eu não vou dar um jeitinho para você, Jacó. Eu vou dar direção para você, Jacó. E a Bíblia diz no capítulo 35 que Deus vai dar 4 ordens para Jacó. Ordem é diferente de pedido. Pedido há uma opção se você obedece ou não. Agora a ordem tem que ser executada. E Deus chamou Jacó, e o texto diz: e disse Deus a Jacó: levanta-te. Dá a entender, senhores, que a palavra levanta-te aqui, Deus aqui está olhando para um Jacó em pecado, mas aqui Jacó já está arrependido. Jacó aqui já se deleitou, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus diz: levanta-te. Nem sempre que Deus diz para alguém levantar, quer dizer que está em pecado. A palavra levanta-te no original significa postura, tomar postura. Porque Deus não pode enviar alguém se você não tiver postura, se você não se posicionar da maneira que Deus quer. Um soldado, quando vai no campo de batalha, ele tem que ter postura, ele tem que saber se posicionar. E Deus disse: Jacó, a primeira ordem para você é essa: levanta-te. Eu me lembro quando Deus disse para Jeremias: Jeremias não estava em pecado, mas eu disse: Jeremias, o que eu vou te mostrar na casa do oleiro é muito grande, mas primeiro levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro. Eu vejo Deus também dizendo para Ezequiel, o filho de Buzi, o sacerdote. Deus disse para Ezequiel: coloca-te de pé. É o mesmo que se levantar, postura. Coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Segura para dar glória. Muitas das vezes Deus quer falar, mas talvez a tua postura não está fazendo com que você ouve o chamado e a direção que Deus tem para a tua vida. Tem gente que diz: eu tenho chamado, mas não levanta para ler a Bíblia. Eu tenho um chamado, mas não ensaia o louvor, quer cantar de qualquer maneira. Eu tenho um chamado, mas não prepara nenhuma saudação, porque quando o pastor te dá uma oportunidade, você está despreparado. E Deus está dizendo assim: eu vou te levar, mas tenha postura, levanta-te, fica de pé. E Deus disse: Jacó, coloca-te de pé. Levanta-te, Jacó. E eu não peço para ninguém levantar para ficar de braço cruzado, Jacó. Eu não peço para ninguém levantar apenas para ficar sentado, Jacó. Deus disse: levanta-te. É a primeira ordem que Deus deu para Jacó. E a segunda, pastor, Deus disse: a segunda é esta, Jacó: sobe até Betel. Você não pegou? Deixa eu profetizar na tua vida. Deus disse: sobe até Betel. Betel era conhecido como casa de Deus. Betel era conhecido como casa do pão. Deus estava dizendo: Jacó, ninguém consegue ir para minha casa deitado. Ninguém consegue ir para Betel de qualquer maneira, Jacó. Crente que serve a mim, primeiro tem que ter postura, porque ele já conhece a minha voz. Ele tem que levantar, e quando ele levanta, eu tenho direção. E a direção não é para o baile funk, e a direção não é para o forró, e a direção não é para balada. A direção que eu tenho para quem já se levantou é para ir para Betel. Então, querendo tirar o êxito que eu e você tem de estar em Betel, mas eu quero ser profeta de Deus. Deus sempre disse para a igreja estar em Betel. Davi disse: alegrei quando disseram vamos
a casa do Senhor. Deus disse assim: Betel é minha casa, é a casa do pão. Deus disse assim: quando Ruth e Noemi voltaram, eles voltaram para Belém, casa do pão. Quando souberam que lá em Belém tinha pão, sabe o que Deus está dizendo? Betel ainda tem pão. Aqui é lugar de comer a palavra, aqui ainda é lugar de alimentar a alma. Deus está dizendo: eu estou te colocando de pé hoje para você alimentar a tua alma. Eu estou te colocando de pé hoje para você beber desta água. Eu estou te colocando de pé hoje para você tirar o pó da roupa. Eu estou te colocando de pé hoje para você dar glória de dentro. Deixa eu ver quem pode adorar Deus em Betel. Deixa eu ver quem pode adorar Deus em Betel. Solte o glória que está preso aí. Abre a boca e adora a Deus em Betel. Já vou concluir. Vai para Betel. O que Jacó fez? Chamou a família dele e disse: tirai os deuses estranhos que está entre vós. Chamou todo o povo que estava com ele: purificai-vos, porque subamos para Betel. Isso aqui é povo que conhece. Isso aqui não é qualquer povo. É povo que tinha um manuscrito na mão, a lei de Deus, a Torá. E Deus disse: tira os deuses estranhos, porque tem gente que saiu da terra dos deuses e ainda vieram com os deuses. Mas Deus está dizendo: para ir para Betel é melhor tirar esses deuses. E quando chegar lá em Betel, não é para cruzar o braço e ficar torcendo para dar errado para o pastor. Quando chegar em Betel, não é para cruzar o dedo e ficar fazendo figuinha, porque tem crente que é macumbeiro. Ele fica fazendo figuinha para irmão não se sair bem no louvor, para o pregador não se sair bem, porque diz: porque quando eu for lá o pastor vai ver quem é que prega. Porque quando eu for lá alguém vai ver quem é que canta. Não, meu filho, Deus disse: vai para Betel, Jacó. Mas quando chegar em Betel, eu vou te dar uma terceira ordem. Qual é a terceira ordem? Quando chegar em Betel, levanta um altar lá em Betel. Você não entendeu? Altar é lugar de intimidade. Altar é lugar de pegar a oferta e colocar no altar para queimar. Altar é lugar de oferecer sacrifício. Sabe o que Deus estava dizendo a Jacó? Quando você chegar em Betel, tem intimidade comigo. Quando você chegar em Betel, levanta um altar lá, Jacó. Quando você chegar em Betel, levanta o altar, porque o altar lá está quebrado. Mas eu vou te usar para levantar o altar, Jacó. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Jeová está dizendo: se prepara, eu te trouxe aqui para Betel para levantar o altar. Aqui é lugar de reconstruir a intimidade. Aqui é lugar de reconstruir a adoração. Aqui é lugar de reconstruir a renovação de Deus. Quem veio aqui para Betel para receber isso de Deus, levante a mão direita para cima, levante também a esquerda. Sentado como está, solte o glória para adorar a Deus aqui em Betel. Adora, adora. Só levanta altar quem tem pedra, mas não pedra para apedrejar alguém, pedra para levantar altar. Pastor, tem Bíblia? Claro. Davi pegou o quê? Pedra. Ele está dizendo: eu tenho altar. Quando o povo atravessou o mar, o que eles pegaram? Pedras. Elegeram um altar. Moisés tocou aonde? Na rocha. Era Deus dizendo: eu sou a tua rocha, você é um altar.
Você perdeu de dar glória. Pedras servem para levantar altar. Vou dizer de novo: pedras servem para levantar um altar. Davi pegou 5 pedras. Davi pegou 5 pedras. É Davi dizendo: aonde eu estou levantando o altar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: nós somos pedra. Deus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra. Pedro significa Petros, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha para cá, meu filho, tu és pedra, mas não rocha, porque Cristo não edificou a igreja sobre Pedro. Se tivesse edificado sobre Pedro, não tinha mais igreja. Se tivesse edificado sobre Mateus, não tinha mais igreja. Se tivesse edificado sobre Marcos, não tinha mais igreja. Se tivesse edificado sobre João, não tinha mais igreja. Mas Cristo edificou a igreja em si mesmo, que é rocha. É por isso que a igreja está de pé. É por isso que você está de pé. Quem acredita, fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. E eu termino agora, e Deus libera uma quarta ordem para Jacó. Quando você chegar em Betel, depois que você levantar o altar, pega a 4ª ordem, Jacó. Deus disse: habita ali. A palavra habitar significa morar. Fica ali. Ou seja, ficar constante, não inconstante. Tem crente que vem aqui, apóstolo, mas só de passagem. 3, 4 meses, daqui a pouco muda, vai para outro lugar e ele fica procurando Deus. Não, Deus não está aqui, Deus está lá. Quem tem que ter o altar em intimidade é você. E quem tem intimidade obedece o que Deus disse: habita lá, mora lá. A minha, a tua saída de Betel é só quando a última trombeta soar. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. O que Jesus disse para a igreja primitiva? Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Isso aqui que eu vou dizer é muito sério, não é para desabafar não, irmãos. Esse negócio de ficar na frente do Facebook recebendo revelação, profecia, querendo que alguém revele o teu RG, teu CPF, isso aí é para te engrenar, meu filho. Todo lugar que Deus queria falar era em Betel. Deus não falou com Samuel fora do templo. Deus falou com Samuel dentro do templo. E a voz de Deus na boca de Samuel era a mesma voz da voz de Eli. Era da mesma voz. Quando Samuel ouviu a voz, ele disse: falaste comigo. E Deus disse para ele: eu estou falando com Samuel. E quando ele dizer que ouviu de novo, fala para ele dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus vai falar contigo com a voz do teu pastor. Deus vai falar contigo com a voz do teu líder. E tem muita gente sendo influenciado pelas vias internet da vida e já não quer mais adorar Deus em Betel. Mas Deus está dizendo: em Betel ainda tem pão, em Betel ainda tem pastor, em Betel ainda tem ovelha, em Betel ainda tem líder. E Deus está dizendo: não saia de Betel, habita lá, mora lá, fica lá, não saia de Betel. Quem tem glória, sai do teu lugar e vem aqui na frente do altar. Saia do teu lugar e vem aqui na frente do altar. Ramanacabandaraga Sérvia, Uramacabandora Bacharabagai. Só quem vem para receber o que Deus tem para ti aqui, Betel.
Eu olhei para a senhora e eu vi um laço que quebrava. E Deus disse